Leitura do livro Sonhos de Einstein, capítulo 3 de maio de 1905. Considere um mundo em que a relação entre causa e efeito é irregular. Às vezes, a primeira antecede a segunda, às vezes, o segundo antecede a primeira. Ou talvez a causa esteja para sempre no passado e o efeito para sempre no futuro. Mas passado e futuro estão entrelaçados. A vista do terraço do Bundesterrasse é impressionante. O rio Are abaixo e os Alpes Berneses acima. Um homem está ali em pé nesse exato momento, esvaziando distraidamente seus bolsos e chorando. Sem razão, seus amigos o abandonaram. Ninguém o procura mais. Ninguém sai com ele para jantar ou tomar uma cerveja na taverna. Ninguém o convida para ir à sua casa. Por 20 anos, foi o amigo ideal para seus amigos. Generoso, interessado, de fala mansa, afetuoso. O que pode ter acontecido? Uma semana após esse momento, o terraço, o mesmo homem, começa a comportar-se como um louco furioso, insultando a todos, vestindo roupas fedorentas, tornando-se avarento, não permitindo a ninguém vir a seu apartamento na Laupenstrasse. Qual foi a causa e qual foi o efeito? O que é futuro, o que é passado? Em Zurique, leis severas foram recentemente aprovadas pelo Conselho Municipal. A venda de revólveres ao público está proibida. Bancos e casas comerciais devem ser fiscalizados. Todos os visitantes, estejam eles chegando a Zurique de barco pelo rio Limate ou de trem pela linha Seunal, devem ser revistados para controle de contrabando. A polícia militar foi reforçada. Um mês após a Blitz, Zurique é assolada pelos piores crimes de sua história. Pessoas são assassinadas à luz do dia, na Weinplatz. Quadros são furtados da Kunsthaus. Bebida alcoólica é consumida nos bancos do grande altar de Musterhof. Não estão esses atos criminosos fora de lugar no tempo? Ou talvez as novas leis fossem ação e não reação? Uma jovem está sentada perto de uma fonte no Botanischer Garten. Ela vem a este lugar todos os domingos sentir o cheiro das violetas brancas, da rosa moscada, dos aleles cor-de-rosa. Subitamente, seu coração dispara. Ela enrubesce, anda ansiosamente de um lado para outro. Fica feliz sem qualquer razão. Dias mais tarde, ela encontra um jovem e se apaixona. Não estão ligados os dois fatos? Mas que conexão bizarra os une? Que distorção do tempo? Que lógica invertida? Nesse mundo sem causas, os cientistas estão perdidos. Suas predições se tornam pós-dições. Suas equações se tornam justificativas. Sua lógica ilógica. Cientistas vão à loucura e murmuram como jogadores que não conseguem parar de apostar. Cientistas são bufões, não porque são racionais, mas porque o cosmos é irracional. Ou talvez não seja porque o cosmos é irracional, mas porque eles são racionais. Quem pode dizer em um mundo sem causas? Neste mundo, os artistas fazem a festa. Imprevisibilidade é a alma de seus quadros, sua música, suas novelas. Eles se deliciam com eventos não previstos. Eles se deliciam com eventos não previstos, acontecimentos sem explicação retrospectiva. A maior parte das pessoas aprendeu como viver no momento. O argumento é o de que se o passado tem efeito incerto sobre o futuro, não há necessidade de refletir sobre o passado. E se o presente tem pouco efeito sobre o futuro, as consequências das ações no presente não precisam ser levadas em consideração. Na verdade, cada ato é uma ilha no tempo, que deve ser julgada por si. Famílias confortam um tio que está à morte, não por causa de uma possível herança, mas porque é amado naquele momento. Trabalhadores são contratados não por causa dos seus currículos, mas por causa do seu bom senso nas entrevistas. Funcionários espicaçados por seus chefes
Rebelam-se a cada insulto sem temer por seu futuro. É um mundo de impulsos. É um mundo de sinceridade. É um mundo em que cada palavra dita refere-se apenas ao momento em que é dita. Cada olhar tem apenas um significado. Cada toque não tem passado nem futuro. Cada beijo é um beijo de imediação. Esse capítulo é um dos capítulos mais interessantes que tem nesse livro, né? Porque ele inverte a lógica de causa e efeito. E na verdade ele diz que nem existe isso, não existe uma causa e um efeito, nem um efeito e uma causa, tá tudo meio que misturado. Então, o primeiro exemplo que ele cita é o do cara que está triste porque foi abandonado pelos amigos, e ele não sabe por que se ele era uma pessoa legal. E aí passa uma semana, acontece o evento em que ele trata essas pessoas mal, e que, numa certa lógica, seria o motivo pelo qual ele estaria vivendo sozinho. Só que como eles não acontecem correlacionados no tempo, ele não consegue entender ou perceber a causa e o efeito. Depois ele vai dando outros exemplos, como ele coloca a moça apaixonada, primeiro ela sente as emoções da paixão e depois ela se apaixona. E assim ele vai dando vários exemplos e colocando a implicância disso na vida. Como, por exemplo, os cientistas que precisam trabalhar com métodos onde a gente vê uma linearidade nas causas e efeitos. E quando eles não conseguem usar isso para encontrar respostas, fica impossível determinar ou construir alguma coisa racional. E aí ele extrapola isso, mostrando que como seria uma vida onde as pessoas não tivessem essa relação entre causa e efeito. Então, ele dá o exemplo do cara que é contratado pela própria entrevista e não pelo currículo, porque na verdade não existe uma causa e um efeito, né? Então é tudo instantâneo, tudo que se vive é um instante. E como seria ter uma vida em que tudo é um instante? Eu acredito que é impossível, porque a gente não conseguiria construir nada vivendo apenas de impulsos ou de instantes. E aí ele até coloca que para os artistas seria maravilhoso, porque os artistas eles precisam lidar com essa inconstância do tempo e esse impulso acaba ajudando a produção. Mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, quase todas as nossas ações elas são baseadas em uma construção e uma percepção de padrões. Uma vez que a gente não consegue estabelecer esses padrões, eu acredito que seria muito difícil a gente tentar criar um método ou um modelo racional mental e sobreviver numa sociedade de lógica invertida, né? Mas ainda assim, essa extrapolação desse pensamento é interessante. Se a gente inverter as causas e consequências da nossa vida, talvez a gente consiga, pelo menos num ponto, aproveitar, que é como ele diz lá, sobre curtir os momentos de forma real, sobre viver sem pensar no amanhã. Para algumas coisas eu acredito que isso é muito válido, esse pensamento é muito válido. Então fica aí para vocês, escutem novamente esse episódio, pense de que forma isso poderia se dar na sua vida, e se vocês acreditam que é possível viver num mundo onde existe uma inversão ou não existe uma relação entre causa e efeito. Por hoje é só então, um abraço e até a próxima. Tchau.